Olá, meus amados, meus servos do Senhor. Hoje eu vim falar de algo bem legal, no sentido de que de algo muito importante na nossa caminhada cristã, na nossa jornada, que se chama oração. Oração é a maior comunicação e a melhor comunicação que Jesus deixou aqui na terra para a gente falar com Ele. Quando ele ensinou aos discípulos sobre o Pai Nosso, já era para nos ensinar a orar a Ele. Quando Jesus disse que iria, mas deixaria um consolador, que seria o Espírito Santo, é que a gente ore para o Espírito Santo para que as nossas orações cheguem até o trono do Senhor. Então, a oração é a maior comunicação que nós devemos ter com Jesus. E muitas vezes nós negligenciamos muito esse canal. É o maior canal, é o melhor canal, é entre eu e Deus, é entre eu e Jesus, é entre você e Jesus, não tem mais ninguém. No secreto, a gente vai lá e conversa com Jesus como se estivesse conversando com o nosso melhor amigo. E é isso que nós devemos tratá-lo como nosso melhor amigo. Muitas vezes a gente coloca Jesus lá longe, deixa Jesus bem inalcançável, sendo que ele é o nosso Pai. Ele morreu por nós, ele é o Filho, aliás, né? Ele morreu por nós, tomou as nossas dores em seu lugar. E a gente tem que tratar ele perto da gente, como nosso amigo, nosso melhor amigo, e não alguém inalcançável, alguém que não chega até nós. E é muito triste isso, que a gente passa horas e horas conversando com amigos, por redes sociais, passa um tempão lá escrevendo, digitando nossa vida, contando toda a nossa vida, contando todos os nossos planos, todos os nossos projetos, e deixamos Jesus simplesmente de lado, não contamos a ele nada. E não deve ser assim. Se a gente passa horas e horas contando nossas vitórias, nossos planos, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas felicidades para alguém que não nem conhece a gente direito, ou se a gente considera muito nosso amigo, se conhece, às vezes a gente nem sabe do coração se aquela pessoa realmente está torcendo por aquele nosso plano, por aquela nossa conquista, por aquela nossa vitória. Ao invés disso, passar horas e horas conversando com pessoas que nós não sabemos do seu coração e de suas intenções, nós deveríamos estar conversando e contando tudo isso para Jesus. Jesus é o maior interessado na nossa vida, Jesus é o que mais se preocupa com a gente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas, porque ele é onisciente, ele é onipresente. Mas ele quer ouvir da nossa boca, ele quer ouvir da gente, como a gente tá, como a gente se sente, como foi o nosso dia, como foi no trabalho, na escola, na faculdade, como está o meu relacionamento. Ele quer saber de tudo isso. Por isso que ele deixou a oração, para a gente conversar com ele. E às vezes a gente tem muita preguiça, mas a gente não tem preguiça de passar um tempão nas redes sociais ou um tempão conversando com pessoas e que a gente nem sabe realmente o que aquela pessoa tem, a intenção por nós, e a gente não quer conversar com o maior interessado das nossas vidas. Jesus nos ama muito e ele se preocupa muito com a gente, se preocupa muito com as nossas escolhas, com as nossas decisões. E ele quer ouvir da gente como foi o nosso dia. Ele quer ouvir: filha, filho, você tá bem? Pai, eu estou triste, aconteceu isso, isso. Converse normalmente como você estivesse conversando com seu amigo. Não faça da oração um fardo, não faça da oração algo chato, tedioso. Não, a oração é uma conversa. A gente gosta tanto de conversar com tantas pessoas porque a gente não gosta de conversar com aquele que é o maior interessado na nossa vida, que é Jesus. Então, assim, vamos fazer isso uma meta das nossas vidas, colocar a oração como propósito em nossa caminhada. A gente faz várias metas toda semana, colocamos lá no nosso planner fazer isso, isso, isso. Porque a gente não coloca lá também orar. No nosso alarme do celular, a gente coloca lembrete de remédio, lembrete de fazer isso, lembrete de acordar, lembrete disso, daquilo outro. Porque não colocamos lá também um lembrete para orar. A oração tem que ser um hábito. Ah, mas vai ficar algo mecânico no lembrete. Não, não vai ficar algo mecânico. É só pra gente lembrar. Se eu não puder orar naquela hora, eu vou orar depois. E não é só simplesmente, obrigado, Jesus, por mais um dia. Tarará. Amém. Não, a oração é uma conversa. Conversar com Jesus, dizer como foi o dia, que aconteceu isso, aquilo, outro. Eu tive uma raiva, eu tive uma alegria, eu tive uma surpresa.
Meu Deus, muito obrigada por permitir isso acontecer comigo. Obrigada pelas bênçãos. Não é simplesmente obrigada por tudo, me abençoa, me dá vida, me dá dinheiro. Não, não é isso. Oração é muito mais que isso. Às vezes a gente nem consegue falar, só chorar de tão triste, tão pesado que está o nosso coração. E esse choro, esses gemidos inexprimíveis, como diz as Escrituras Sagradas, são levadas pelo Espírito Santo para Deus. Até os nossos gemidos inexprimíveis o Espírito Santo leva. Então é muito importante a gente pedir a unção do Espírito Santo, pedir para que ele convença a gente do juízo, da justiça e do pecado. Então vamos fazer isso um propósito, vamos lembrar de Daniel, que lá na Babilônia, onde estava sendo perseguido, ele abria as janelas e orava durante 3 vezes ao dia. E que pelos estudiosos, os horários era como se fosse meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde. Por que não vamos colocar essas metas? Vou orar meio-dia, 3 horas, 6 horas, ou 3 horas, 6 horas, meia-noite. Às vezes a gente dorme muito tarde, é melhor para mim orar durante a madrugada. Que, nossa, é uma bênção orar de madrugada. É muito bom que tá tudo silencioso, tudo calmo ali. Eu posso falar com Jesus, abrir a palavra, meditar, fazer um devocional, louvar. Enfim, existem várias formas de adorar Jesus e a maior delas é a oração, porque é uma conversa. Nós não estamos ouvindo Jesus, mas nós podemos sentir. Ele está escutando a gente, ele está ouvindo a gente. E é uma relação, se torna uma relação íntima. A gente não só conhece um amigo, não só conhece alguém, a pessoa com quem a gente está se relacionando, seja cônjuge, seja noivo, seja namorado. Quando a gente conversa, sabe, da vida dele, da vida dela, do amigo, tudo da família dele, a gente não só conhece quando tem uma conversa, tem uma aproximação, tem uma relação íntima. Então, eu só vou conhecer Jesus se eu tiver uma proximidade com Ele, se eu me relacionar com Ele. E a relação vai se dar através disso, da oração. A gente negligencia muito a oração, a gente deixa muito a oração para trás por preguiça. Mas a gente não tem ideia do quanto é bom orar, porque quando a gente ora, todo aquele fardo, todo aquele pesar, toda aquela tristeza vai se dissipar. Porque para quem a gente está orando é o Rei dos Reis, é aquele que tudo pode, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que está interessado na sua causa, é aquele que quer solucionar aquele problema para você, é aquele que quer te dar paz, uma paz que excede todo o entendimento, que ninguém pode te dar, só Ele pode te dar. Então vamos fazer isso um propósito da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, orar, 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 orar. A oração é a melhor coisa que a gente pode ter nas nossas vidas. Orar mentalmente, orar quando estiver no ônibus, no carro, pensando, pedindo a Deus que intervenha naquele problema, naquela situação. Pedir orientação a Jesus nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Gente, a gente não tem ideia do como a oração é importante, do quanto a oração ela é poderosa, ela é eficaz, que quando a gente ora, o inferno treme. Quando a gente ora, as cadeias do mal se quebram. Quando a gente ora, é o nosso coração que está sendo regenerado pelo poder do Espírito Santo. Então vamos orar mais, vamos tirar essa preguiça, deixar de falar tanto da nossa vida para outras pessoas e começar a falar da nossa vida para quem mais se importa, que é aquele que morreu numa cruz por mim e por você. E que essa seja a nossa meta dessa semana que vai começar, que seja um propósito meu e seu de orar, de buscar Jesus todos os dias, através da oração, mais de uma vez, mais de 2 vezes, quantas vezes você quiser. Você pode buscar Jesus através da oração. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa deixar a preguiça de lado e orar bem mais. Um beijo em todos, fiquem com Deus. Tchau.